Questão 1. Qual o seu nome completo e o nome artístico, se houver? Oi, eu me chamo Maria Clara Vilela, mas pode me chamar de Shei. E eu sou atriz e produtora no A Deriva Grupo de Teatro. Questão 2. Qual é a área de economia criativa do setor cultural em que atua? A área da economia criativa do setor cultural em que atuamos é o teatro. Questão 3. Há quanto tempo trabalha nesta área? O coletivo atua no setor teatral há 4 anos, tendo iniciado suas atividades em março de 2018, sendo que seus integrantes atuam na área há mais de 8 anos. Questão 4. Em qual município do Paraná reside? Atualmente, o coletivo reside e atua em Londrina, no Paraná. Questão 5. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo empreendimento cultural? Para responder essa questão, nós vamos olhar especificamente as necessidades da cidade em que atuamos. Londrina conta com editais de fomento à cultura que todo ano contemplam projetos culturais de diferentes linguagens e áreas de atuação. Porém, ainda há uma grande defasagem em relação ao número de artistas e coletivos em relação à quantidade de bolsas e projetos contemplados. Há um edital principal do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, para o qual concorre a maioria dos artistas da cidade. Como as bolsas não têm um valor elevado e são escassas, muitas vezes ocorre uma desvalorização dos serviços, partindo inclusive dos próprios criadores do projeto na busca de um barateamento do mesmo. Entendemos também que, de maneira geral, no Brasil, não há uma manutenção de políticas para a formação de público. Existem iniciativas isoladas que buscam pensar em propostas de construção de acesso e fomentação do interesse das pessoas em ações artísticas. Questão 6. Quais iniciativas poderiam ser tomadas pelos órgãos públicos para melhorar as condições de atuação no seu empreendimento cultural? Acreditamos na possibilidade e urgência de novos editais que contemplem um número maior de coletivos e artistas, e cujos valores permitam aos trabalhadores uma remuneração digna, além de um tempo de execução viável. Outra questão relacionada a isso é a defasagem de pessoal nas instituições voltadas para a cultura no município. O poder público deveria abrir mais concursos para funcionários, além de realizar as convocações daqueles que passaram em editais anteriores. Além disso, o incentivo do Estado à manutenção de espaços voltados à cultura deveria ser ampliado, além do aumento e facilitação do acesso às bolsas de incentivo para as vilas culturais. Os espaços públicos voltados para as ações artísticas e culturais deveriam receber mais financiamento público. A finalização da reforma do Teatro Municipal, por exemplo, é um tipo de ação que traria bons frutos não apenas ao nosso empreendimento cultural e àqueles voltados ao teatro, mas a todos os outros elementos culturais e aos cidadãos de Londrina. Questão 7. De que forma a pandemia da Covid-19 impactou o empreendimento cultural? A chegada da pandemia da Covid-19 impactou diretamente a nossa experiência enquanto coletivo cultural. Tínhamos um projeto formulado antes do período pandêmico e aprovado em edital municipal. Mas com a chegada da pandemia, ficamos impossibilitados de dar início à execução do mesmo. Foram alguns meses de espera, até que foi liberado a execução dos projetos aprovados nesse edital, com a condição de respeitar as medidas sanitárias impostas pela pandemia. A partir daí, se iniciou uma jornada de reformulação completa do nosso projeto, que a princípio seria uma circulação. Entre o começo da reformulação e a execução do novo projeto, foram alguns meses para poder entender as condições que esse novo cenário nos impôs e quais as plataformas e meios digitais que teríamos à disposição para executar o projeto. Convidamos artistas de diferentes cidades do estado do Paraná para participar do que a partir de então se transformou numa mostra online, a qual nomeamos de Escambo Cênico, que consistiu no intercâmbio cultural entre artistas e público de diferentes cidades.
A nossa mostra aconteceu totalmente de maneira online e gratuita. Nós usamos o Instagram e o YouTube para sua realização e durante toda a sua execução, o público participou ativamente da criação de materiais online. A princípio, o formato nos colocou algumas dificuldades, por se tratar de algo novo para o nosso coletivo. Fazíamos uma média de 3 reuniões semanais, juntamente com profissionais do design e do marketing digital, participantes do projeto, para entender essa nova linguagem estética, para pensar as atividades a serem propostas, como tudo isso seria executado e quais as melhores maneiras de chamar e gerar interesse no público, a fim de potencializar a sua participação na mostra. A resposta do público e dos artistas envolvidos foi muito positiva durante a execução do projeto. Fazer a mostra de maneira online nos possibilitou alcançar um público maior, de diferentes cidades e estados, o que não seria possível na versão presencial do projeto, pré-pandemia. Outro aspecto positivo que a realização no formato online nos proporcionou foi pesquisar os mecanismos digitais enquanto linguagem e possibilidade de expressão artística. Questão 8. Quais ações desenvolvidas pelo empreendimento cultural vocês destacam? Por quê? Uma ação de destaque do grupo ocorreu no período da pandemia, em 2020 e 2021. O projeto Escambo Cênico, que inicialmente foi aprovado para ser uma circulação e intercâmbio presenciais entre nós e outros 3 grupos, de Rolândia, Maringá e Jacarezinho. Com a pandemia, o projeto teve que ser reestruturado para uma versão online, que acabou se transformando em uma mostra virtual. Os espetáculos e oficinas que antes seriam apresentados para o público de uma cidade específica puderam ser transmitidos para mais pessoas e diversas cidades, o que vimos como um ponto positivo resultante dessa transformação. Os grupos participantes, que antes não se encontrariam na realização de suas ações, puderam acompanhar os trabalhos um dos outros e trocar experiências ao longo da produção da mostra. Outro ponto positivo foi que a versão online do Escambo nos proporcionou uma troca constante e mais próxima com o público ampliado, havendo momentos em que este pôde também criar desdobramentos das ações do projeto junto ao grupo. Além disso, o grupo já tinha se apresentado em diversos festivais e mostras com o espetáculo O Mar do Tempo Perdido. Outra ação de importância para o Aderiva foi uma circulação independente desse espetáculo por diferentes espaços culturais de Londrina, com apresentações gratuitas ou com contribuição espontânea no chapéu, democratizando o acesso ao espetáculo. Além disso, o grupo também realizou bate-papos, oficinas e vivências teatrais, ações que acreditamos contribuem para a formação de público na cidade.